amiga, você já sentiu dificuldade ou teve aí uma super dúvida na hora de escolher as cores na pintura? Tipo, você fez lá o esboço, né? Aí na hora de começar a pintar, pane no sistema, ai meu Deus, qual cor que eu escolho? Existem alguns passos simples para que você possa começar a aplicar para facilitar aí a escolha de cores na sua pintura, para que a sua pintura se pareça com a de um profissional. Com essas dicas que eu vou te dar hoje, você vai evoluir a sua arte. Então fica comigo até o final para aprender muito sobre cores. Mas antes da gente começar, oi, eu sou a Mari, sou ilustradora profissional e esse é o canal Mari Lunartes. E então, minha gente, antes da gente começar a falar do círculo cromático e das diversas combinações de cores que existe, eu separei aqui dois pontos que eu considero assim pontos chaves para uma pintura incrível, sensacional, top. Então vamos começar falando da importância que tem os valores na pintura. E afinal de contas, o que é valores? Bom, minha gente, a escala de valores ou escala de brilhos nada mais é do que o quão claro ou escuro pode ser uma cor. E isso significa que dentro de um matiz, ou seja, dentro de uma cor, existem aí vários tons desse mesmo matiz, que vai variar entre os tons mais escuros, aqueles que refletem menos luz, para os tons mais claros, aqueles tons mais iluminados, os que refletem mais luz. E isso é extremamente importante para você colocar aí na sua cabeça, porque uma boa pintura tem uma boa variação tonal. E para mostrar para vocês na prática como é que isso funciona, vamos imaginar que alguém esteja fazendo uma pintura. E aí, esse alguém escolheu duas cores para compor ali a paleta da sua pintura. E esse alguém sabe que as cores opostas no círculo cromático são cores complementares, ou seja, elas são harmoniosas entre si. A gente vai já falar mais sobre o círculo cromático e as suas harmonias, mas por enquanto fica o spoiler aí que as cores opostas combinam entre si. E então, essa pessoa foi lá e escolheu para sua pintura o magenta e o verde, porque se são cores complementares, então isso significa que não tem como dar erro, certo? Depende. Depende, porque pelo menos nesse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, as duas cores, elas não estão passando por nenhuma variação tonal. Então, bora fazer um teste? Bora fazer um teste com essa imagem. Bora abrir as imagens nas configurações e lá nas configurações a gente vai procurar por ajustes, e em ajustes vamos procurar a opção de saturação. E aí a gente vai, zerar totalmente a saturação e tcharam! Olha só o que aconteceu. Magicamente se transformou tudo numa mesma escala de cinza, no mesmo tom de cinza. Aí você pode estar pensando, nossa, mas se a gente zerar a saturação de qualquer imagem, vai acontecer isso. Não vai. E para provar que não vai, eu vou fazer essa mesma demonstração que eu acabei de fazer com outra ilustração. E veja só como nesse exemplo, mesmo depois de zerar a saturação, a imagem, o desenho da imagem continua extremamente visível. É isso que você precisa entender sobre a variação de valores
E é isso que você precisa buscar quando você estiver pintando. Errar nos valores, minhas amigas, é algo extremamente comum. Eu mesma já errei, assim, bastante, mas não é nada que a prática não possa melhorar, né? Tudo com prática melhora. E para você aí praticar e aprender a melhorar a sua variação tonal na pintura, é preciso que você estude o fundamento da luz e sombra. Tem uma dica que talvez você já tenha escutado ela por aí, e o que eu posso dizer é que essa dica funciona. Confia em mim que essa dica funciona. Que é nada mais, nada menos do que pintar de forma monocromática. Pintar aí numa escala de preto e branco, ou então escolher uma única cor, um único matiz, e fazer uma pintura usando aí todas as variações de tons que você conseguir aplicar dentro do matiz que você escolheu. E essa dica funciona porque quando você pinta de forma monocromática, você praticamente é obrigado a usar a variação tonal. Porque se você não usa, a sua pintura não vai passar de uma mancha. E nada contra artistas que pintam manchas, nada contra. Esse perfil aqui não é um perfil contra a arte abstrata. Só queria deixar isso claro, mas é porque o assunto do vídeo é outro. Enfim, vamos passar pra frente. E aí, amigas, outra coisa que você pode estar fazendo, caso você seja uma pessoa que ama fazer tudo colorido, assim como eu, é fazer aquele teste lá que eu acabei de fazer, de zerar a saturação enquanto você estiver fazendo a pintura. Então, você tá lá pintando e aí você tá na dúvida o que é que precisa clarear, o que é que precisa escurecer. Você vai lá e zera a saturação, porque vendo tudo em uma escala de preto, branco e cinza, fica bem mais fácil de você conseguir enxergar os pontos que você precisa clarear ou pontos que você precisa escurecer. Então é isso, a outra dica é vai fazendo teste aí na sua pintura com o truque de zerar a saturação. Pronto, encerramos o bloco sobre valores. E aí a próxima dica que eu tenho para dar é uma coisa que eu costumo fazer, que é quando eu vou pintar, eu costumo me perguntar qual é a sensação que eu quero transmitir com a pintura que eu tô fazendo no momento. Tipo, qual é a vibe que eu quero que a minha arte tenha, o que é que eu quero que as pessoas sintam quando olhem para ela. E para saber qual a sensação que as cores transmitem, é preciso estudar a psicologia das cores. A psicologia das cores é a construção simbólica e cultural dos significados que cada cor pode transmitir. E esses significados, eles são construídos e reforçados coletivamente, ou seja, o significado e a sensação que uma cor pode ter pode mudar aí de acordo com o contexto ou de acordo com a cultura que essa cor está inserida. Então, por exemplo, a sensação que o vermelho passa em uma placa de trânsito escrito pare é diferente da sensação que o vermelho passa em uma cena de filme que o objetivo é sensualizar. Ou então a sensação que o azul transmite em uma pintura de um céu, de uma paisagem, é diferente da sensação que o azul pode transmitir em um retrato, por exemplo. E falar sobre psicologia das cores, minha gente, é um assunto assim extremamente complexo, que eu acho que merecia um vídeo inteiro só para falar sobre isso. E é por isso que nós vamos agora para o último bloco do vídeo, que é finalmente o círculo cromático. E fica comigo até o final, que ainda tem muita coisa aí pra gente ver.
E aproveita que você chegou aqui e deixa o like, porque só com essas duas informações que eu acabei de dar já valeu o like, beleza? Bom, galera, ao longo aí da história da teoria da cor, foram sendo desenvolvidos vários círculos cromáticos, mas o que a gente vai focar para esse vídeo aqui é o círculo cromático mais utilizado pelos artistas hoje em dia, que é o círculo que considera as cores primárias como sendo o magenta, o azul ciano e o amarelo. E, minhas amigas, a primeira pessoa que começou a reunir os dados existentes aí em direção à teoria da cor foi o nosso querido Leonardo da Vinci, em seu Tratado de la Pintura. Só que na época de Leonardo, ele considerava as cores primárias como sendo o branco, o amarelo, o verde, o azul, o vermelho e o preto. E aí, avançando um pouco mais para frente, chegou Newton com seus estudos buscando definições físicas e matemáticas para os fenômenos cromáticos, que é quando ele cria a famosa capa do The Dark Side of the Moon do Pink Floyd, provando para a gente que a luz branca, a luz solar, é na verdade uma mistura de várias outras cores. E aí nós temos também os estudos de Guelph. E lá vai eu para mais um vídeo falando nomes dos quais eu nunca escutei antes, então eu não tô fazendo a menor ideia se eu tô pronunciando certo, mas enfim. Guelph definia as cores como ideias subjetivas, ou seja, para ele as cores existiam apenas na nossa percepção. Isso foi bastante importante aí para os estudos da psicologia das cores mais para frente. E por fim, nós temos as teorias de Chevreul e os seus contrastes simultâneos das cores. E segundo Chevreul, duas cores elas podem parecer muito diferentes do que realmente são, se influenciando mutuamente. Ou seja, quando você escolhe uma determinada cor para colocar em uma pintura, você pode aí ou não estar alterando a percepção das outras cores que já estavam na pintura. Isso significa que uma cor ela pode parecer mais clara ou mais escura do que ela realmente é, dependendo das cores que vão estar em volta dela. Bom, galera, essa parte aí da física, química e matemática das cores é super interessante, e eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link do livro que eu usei para fazer esse vídeo aqui. Eu super recomendo, ele é muito interessante, eu super recomendo para quem quer se aprofundar mais no assunto, né? Porque agora nós vamos finalmente falar sobre a combinação das cores. E, minhas amigas, eu quero fazer uma analogia aqui. E então, se você já tocou ou tentou tocar um instrumento, você sabe que se simplesmente chegar e tocar de forma aleatória, tocar aí qualquer nota de forma aleatória, vai ficar bem ruim, não é? Mas quando você estuda música, você aprende as harmonias musicais, que nada mais é do que notas espaçadas em intervalos específicos e elas soam muito bem juntas. Pois muito que bem, do mesmo jeito que na música existem as harmonias musicais, nas cores também existem harmonias. Ou seja, são cores que estão espaçadas em intervalos específicos do círculo cromático. E antes de eu falar para vocês quais são essas harmonias, vamos primeiro entender como que é formado
o círculo cromático. Eu já falei aqui que o círculo cromático é formado pelas 3 cores primárias: magenta, azul ciano e amarelo. E isso significa que a partir da mistura dessas 3 cores aqui, a gente consegue chegar em todas as outras. Entretanto, não existe nenhuma mistura de cor que chegue nessas 3 cores aqui. Com as cores primárias, a gente misturando em partes iguais, a gente vai chegar nas cores secundárias, que são essas daqui, o roxo, o verde e o laranja. E aí, para chegar nas cores terciárias, pode ser feito de 2 formas. Ou a partir da mistura de uma cor primária com uma cor secundária, ou a partir das misturas das primárias, só que dessa vez em quantidades diferentes, prevalecendo sempre mais uma do que a outra. Então, por exemplo, para chegar nesse amarelo mostarda aqui, a gente pode misturar tanto o amarelo com o laranja, ou então a gente pode pegar o amarelo e pegar só um pouquinho do magenta, que aí vai chegar no amarelo mostarda. A cor que vai prevalecer vai ser sempre a cor que está ao lado. Então, por exemplo, para a gente chegar nesse vermelho alaranjado aqui, ele está ao lado do magenta. Então, significa que a mistura é mais magenta e só um pouquinho de amarelo. E assim por diante. E o círculo cromático, ele é dividido em um conjunto em 2 conjuntos. Um conjunto de cores quentes e o outro conjunto de cores frias. Isso aqui que eu vou falar agora vai super ajudar vocês a responder aquela pergunta lá do começo do vídeo. Qual é a sensação que eu quero transmitir com a pintura que eu estou fazendo agora? Porque as cores quentes são aquelas cores mais vibrantes, que transmitem sensação de aconchego, de calor, de felicidade, de energia. Elas são as cores mais energéticas, é o lado mais alegre do círculo. Já as cores frias é o oposto, elas não são tão vibrantes assim. E vai transmitir a sensação de serenidade, de quietude, de melancolia, até de tristeza. É o oposto das cores quentes. E aí nós temos 2 cores flexíveis, 2 cores que podem mudar de time, a depender de quais são as outras cores que vão estar juntos delas, que é esse verde limão aqui e esse roxo púrpura. São 2 cores aí que podem estar mudando de time. Agora sim, a gente pode falar finalmente das harmonias. A primeira harmonia que eu separei foi a harmonia das cores complementares, das cores opostas. E eu quis falar das cores complementares primeiro, porque além de ser uma paleta bem forte, bem chamativa, uma paleta de cores assim bem contrastante, é também a partir da mistura das cores opostas em partes iguais que a gente vai chegar nesses tons aqui neutros. E além disso, a gente pode neutralizar uma cor, ou seja, deixar menos saturada, misturando um pouquinho da sua cor oposta. Ou seja, ao invés de usar o preto para escurecer as cores, a gente pode aí escurecer e trabalhar as sombras a partir da mistura das cores opostas. Isso significa que escurecer um tom usando preto é o errado e escurecer usando as cores opostas é o certo? Não. Não, gente, eu só quero lembrar aqui a vocês que não existe esse negócio de certo absoluto e errado absoluto na arte. Tudo que você for fazer aí na sua arte vai depender da sua intenção. Só que a gente precisa primeiro
aprender as regras, né? Para quebrar as regras. Próxima harmonia, a harmonia das cores análogas. São cores que estão lado a lado do círculo e essa é uma escolha de paleta menos chamativa, sem tanto contraste, para fazer trabalhos mais neutros, eu diria. E na sequência, nós temos a harmonia das complementares divididas. Você escolhe aí uma cor e ao invés de vir direto para a cor oposta, você vai para os lados, formando uma paleta com menos contraste do que seria se fossem as cores opostas, mas ainda assim é uma paleta com cores bem fortes e vivas. Temos também a harmonia das triádicas assonantes, que nada mais é do que fazer um triângulo no círculo cromático, criando assim uma paleta super colorida e super forte. E aí nós temos a harmonia monocromática, que é o que a gente falou no começo do vídeo, é um matiz e seus diferentes tons, do mais escuro até o mais claro. E aí nós temos a harmonia das duplas complementares, formada por dois pares de cores opostas. Essa é uma combinação bastante intensa e principalmente aqui você precisa tomar cuidado para não usar as 4 cores na mesma proporção em uma pintura. E essa dica, gente, serve não apenas para a harmonia das duplas complementares, mas é interessante, assim, sempre que você estiver pintando, você pensar na escolha das cores que você for fazer como se fosse um filme. O que é que significa? Significa que no filme existem os personagens principais e os personagens secundários, certo? Então, isso significa que é interessante quando você estiver pintando, você escolher uma cor para dar mais peso do que outras. Tipo, uma cor ali que vai aparecer mais na pintura do que as outras que você escolheu. E eu espero que tudo que você acabou de ver nesse vídeo aqui hoje te ajude da próxima vez que você for fazer uma pintura. Tchau, beijos e até a próxima!